Bem-vindo ao GZ Podcast Grasmec. Estamos iniciando mais um GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é a inteligência artificial. Estou aqui com o nosso convidado, o Anderson Fortes. Ele é engenheiro eletricista, pós-graduado em engenharia de machine learning e técnico em automação industrial, com ênfase em eletrônica. Possui mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, atuando no desenvolvimento de hardware, firmware e software. Trabalhou 5 anos na parceria com a Tiptronic até 2020 e agora retornou à equipe. Nesse período, já desenvolveu inúmeros projetos na área de eletrônica, automotiva, industrial e médica. É coisa, hein, Anderson? Não sei se eu esqueci alguma coisa ou tá tudo certo aí. Não, tá tudo certo, sim. Uhum. Então, Anderson, é um assunto também que eu gosto muito aí, converso muito com o pessoal aqui da empresa a respeito de IA, né, inteligência artificial. E eu queria, então, ver de tu, assim, uma forma mais sucinta para explicar até para quem não conhece o que é a IA, tão falada IA, inteligência artificial. Certo. Então, assim, o surgimento de algoritmos de IA decorre de 1950, na década de 50 até 60, então não é algo novo, né? A base matemática não é algo novo, porém, de 2008 para cá teve um impulsionamento na utilização por uma questão de capacidade computacional. Então, a base matemática teórica começou em 1950, em alguns pontos da história a gente teve algoritmos sendo desenvolvidos e em 2008 para cá bastante gente está utilizando, né? E o que é um algoritmo de IA? Basicamente é um tipo de programação onde existe um aprendizado por experiência a partir da máquina. Então, eu vou tentar dar um exemplo para ficar claro assim para todo mundo. Vamos supor que a gente tem um robozinho, está projetando um robô para varrer a nossa casa. Então, a gente desenvolveu o hardware, já existe ele, agora a gente vai botar a programação. O que a gente faz convencionalmente, né, por exemplo, nos produtos da TIP, os produtos da Grasmec, que a gente desenvolveu em parceria, o programador ele coloca todos os parâmetros a partir de uma linguagem de programação para o robô. Então, a gente coloca lá, você vai começar varrendo na sala, porque é um lugar mais sujo, depois você vai para outro lugar, se você bater tiver algum obstáculo, você vai recuar e assim por diante. Nota que um robô para varrer a minha casa, ele tem que ter parâmetros diferentes do que para varrer a sua, por exemplo. Você pode usar mais o escritório e eu posso usar menos o escritório. Então a gente vai começar a fazer a limpeza por onde a gente suja mais, né? Agora vamos supor que a gente pega esse robô e coloca um algoritmo de IA dentro dele. Então, primeiramente, ele vai varrer algumas vezes a casa, ele vai juntar essa sujeira e vai usar o resultado como feedback para se aperfeiçoar, para aprender. Então, ele vai varrer a minha casa, vai notar que a sala é mais suja, por exemplo, usando uma câmera ou usando o peso da sujeira, e ele vai colocando pontos na sala, por exemplo, na minha, e tirando pontos do escritório. Vamos supor que eu não use o escritório. Então, ele vai se adaptar à minha casa, ele vai aprender os lugares que estão mais sujos a partir de um feedback. A mesma programação pode ser usada na sua casa, ele vai se adaptar à sua rotina, né? E se você, por exemplo, para de usar tanto a sala ou muda de lugar o seu escritório, logo ele vai continuar aprendendo durante o tempo e já vai notar que ele tem que começar, por exemplo, no lugar mais sujo, ou se ele tiver uma restrição de bateria, ele vai fazer só uma faxina rápida, vamos supor, ele vai passar só nos lugares que ele sabe que tem mais sujeira. Então, ele vai aprender por experiência, detectando o padrão do usuário. Isso seria um algoritmo com inteligência artificial. Então ele é uma aprendizagem constante, né? Ele não é uma coisa assim que ele vai aprender a rotina ali e depois ou ele tem uma limitação. Depende da aplicação, tá? Tem algoritmos que a gente faz o treinamento do modelo em cima de dados e não deixa ele aprender a fazer o aprendizado contínuo, né? Isso vai depender da aplicação. E tem algoritmos, por exemplo, do robô, não faz sentido ele não ter o aprendizado contínuo. Então, do robô, ele pode sim continuar aprendendo conforme ele vai sendo utilizado. Então, aí vai depender da aplicação mesmo, mas pode ocorrer as duas formas. Tá.
E assim, os exemplos mais comuns que a gente tem essa aplicação de IA assim, no dia a dia e também na área agrícola, assim, que tu consegue trazer para nós, assim. Aham, certo. Então, por exemplo, assim, acho que o mais comum de tudo são algoritmos de recomendação que todas as pessoas estão hoje utilizando, por exemplo, Netflix, né? A Netflix encontra o padrão do seu gosto ali, do usuário, né? Você assiste um filme, ele vai te recomendar coisas parecidas. A Amazon é assim, tudo que quer te vender algum produto está observando as suas compras, o seu padrão de visualização. Ele também te recomenda coisas a partir de padrão de pessoas que têm os mesmos interesses, então pessoas da mesma idade, pessoas que têm a formação parecida, então existe uma chance de você se interessar por um produto. Eu acho que seria o exemplo mais básico, né? Quando querem te vender alguma coisa, utiliza IA para reconhecer o padrão do teu gosto e te oferecer coisas parecidas com isso. Visão computacional está sendo muito usado, por exemplo, o carro autônomo, o aprendizado do que é um obstáculo, o que não é um obstáculo a partir da imagem, isso também é reconhecimento de padrão, é IA, né? Na área agrícola, a gente tem alguns exemplos bem bacanas, por exemplo, pegando assim, existe na área agrícola, mas poderia ser genérico para todas as empresas. Vamos supor que a gente queira detectar falhas em equipamentos, por exemplo, as máquinas que a Tony me vende, antes que elas ocorram. Então, hoje, todo equipamento é suscetível à falha, né? E hoje existem alguns tipos de manutenção. Você pode fazer manutenção quando o equipamento para, você pode fazer manutenção preventiva, que é definir uma vida útil para uma peça, e antes dessa vida útil acabar, você vai lá e troca. E o que a IA está trazendo de inovação em detecção de falhas em máquinas, por exemplo, nas máquinas agrícolas também, é você prever a falha antes que ela ocorra. Então, a máquina vai te dizer, daqui a um mês, eu tenho uma probabilidade de tantos por cento de, por exemplo, a bomba X entrar em falha. E como que isso é feito? De novo, é reconhecimento de padrão. A gente monitora inúmeros sensores, a temperatura da bomba, corrente, tensão, temperatura ambiente, umidade, tempo que a máquina está ligada, a gente tem o dado da vida útil das peças, e a gente monitora isso em inúmeras máquinas. Por exemplo, tem 1.000, 2.000 máquinas em campo, e a gente vê em que ponto elas começam a dar problema. Então, existe uma série de variáveis que vão levar a alguma possibilidade de problema. E aí o cliente vai ter uma máquina que ela ainda não deu problema, mas essas variáveis estão se alinhando para que isso ocorra. Então, antes da bomba parar, a gente pode fazer uma intervenção, né? Antes do cliente ficar com problema, a gente pode fazer uma intervenção e fazer uma manutenção corretiva, por exemplo, dessa forma. Isso também está sendo bastante utilizado. A gente já tem alguns produtos em desenvolvimento nessa linha aqui dentro da empresa. Outra coisa que está sendo bastante utilizado aí na área agrícola é máquinas autônomas, né? Assim como tem o carro que dirige sozinho, a gente pode ter colheitadeiras, enfim, todas essas máquinas que consigam também se deslocar e fazer o serviço delas de forma autônoma. Outra aplicação muito bacana também que eu andei estudando esses dias é utilizar a visão computacional para avaliar a qualidade da plantação. Então, você tem lá a sua plantação, você pode usar câmeras e visão computacional para avaliar se ela tem uma peste, se ela está crescendo de forma adequada, se não está, por que isso está ocorrendo, né? Foi o clima. Então, ela detecta vários padrões que para a gente é muito difícil. Quando a gente tem 3 variáveis ou 2, a gente pode enxergar isso num gráfico, ela se alinhando para algum tipo de erro. Mas quando a gente tem 50 variáveis, para nós é muito difícil identificar um padrão nisso, né? Então isso a IA faz muito bem. Esse da coleta de dados aí do campo foi um assunto bem presente na AgriShow esse ano. Lá tinham algumas máquinas que eles estavam mais em demonstração, não sei se estão comercializando ainda aqui no Brasil ou estão em teste, mas bem interessante o sistema que elas trabalham, elas, né, fazem a avaliação da planta, mostram, né, depois na verdade nada mais é que uma grande coleta de dados, né? E eu acho que um dos desafios que a IA está trazendo é também a gente aprender a lidar com esses dados coletados, né? Porque às vezes vem uma montoeira de dados e, o que eu vou fazer com todos esses dados? Então, eu acho que é bem interessante esse assunto, assim, e achei bem legal lá
Acho que que eu vi, pelo menos, tinha umas 3, 4 máquinas já nesse sentido de todas autônomas, né? Além de serem autônomas, elas faziam a coleta de dados e mostravam, ó, aqui o campo tem mais infestação disso, vamos supor uma ferrugem ou algo nesse sentido. Então é bem interessante o caminho que tá andando a área agrícola dentro do IA, né? A coleta de dados, Emerson, ela é 90% do trabalho. E ela não tem nada a ver com o algoritmo de IA, né? Então, se a gente for, por exemplo, vamos supor que a gente quer detectar falhas em equipamentos ou visão computacional. O maior trabalho da engenharia é a coleta de dados. A gente vai ter que sensoriar a máquina, a gente vai ter que conectá-la numa rede, jogar esses dados para um servidor. 80% das horas do projeto vai ir nessa etapa. A gente tem que limpar os dados, porque a gente não pode jogar para dentro do algoritmo de IA dados que a gente sabe que tem ruído, que é sujeira. Então, se a gente jogar dados ruins, o resultado da predição vai ser ruim. 80% do trabalho é ter os dados. Depois que a gente tem os dados, é que aí sim, limpos, né, os dados coerentes, é que aí sim entra o algoritmo de IA para fazer o aprendizado em cima do dado. O IA é uma aplicação posterior a essa coleta de dados que a gente... Exatamente. A coleta de dados é uma, e depois que a gente já tem esses dados, ao invés de a gente olhar uma planilha com 100 mil, uma tabela com 100 mil colunas ali, com várias features que a gente nunca iria entender um tipo de padrão ali, é que vai entrar o algoritmo para nos dizer que realmente essa falha corre por causa disso, essa corre por causa disso. Então a IA mesmo, ela fica lá na parte de tratamento. Coletar os dados é a parte mais demorada, não é a parte mais complexa, mas é a parte mais demorada. Legal. E assim, mais no nosso dia a dia, assim, o que a IA tá mais presente, assim, que a gente pode falar, assim, que tipo, às vezes a gente nem percebe que tem a IA presente, tirando ali que tu comentou, né, da internet, as recomendações da Netflix, tem mais alguma coisa, assim, ou ele se concentra mais realmente na internet hoje, para nós, assim, usuários do dia a dia? Hoje concentra mais na internet, mas ela está evoluindo de uma forma que logo vai ficar muito mais visível, né? Por exemplo, quer ir no restaurante, então tu vai entrar no aplicativo, ele vai utilizar o reconhecimento de padrão para te indicar o restaurante que você gosta. Na parte médica está sendo muito utilizado também, começando a ser muito utilizado, que é para auxílio de diagnóstico dos médicos. Então, por exemplo, auxílio de imagem. Até saiu um artigo faz uns 30 dias que ela identificou um câncer de mama 5 anos antes do câncer aparecer. Então, ela identificou padrões na parte genética, no tecido, padrões que não eram visíveis ao médico, né? E ela conseguiu identificar isso. Então, a parte médica vai ser algo muito utilizado, né? Tem no Brasil, inclusive, um instituto ali na USP que já está trabalhando há bastante tempo com isso, está treinando modelos, já está em contato com médicos para eles fazerem a utilização desses algoritmos. Parte de recomendação, até para, por exemplo, detectar o e-mail, se o e-mail é ou não é spam, né? Tu já pode usar tem servidores que já usam o algoritmo para detectar palavras ali. A sequência de palavras aqui realmente não tem nada a ver com o padrão de consumo do e-mail dessa pessoa, então isso aqui cai para spam. Então, tem vários lugares que já utiliza e que a gente acaba nem notando, né? Esse era um que eu não sabia que usava IA. Eu sei que isso funciona, né? O servidor Google é um que usa, da Google, né? Mas realmente não sabia que era esse padrão que eles usavam para fazer, então, né? Para jogar para spam. Acho bem legal. E agora vamos falar de uma polêmica aí do momento, né? que o pessoal aí, que todo mundo vê na TV, vê notícia e muita gente não sabe para que serve. Então eu queria que tu exemplificasse para nós o que é o ChatGPT, que é esse monstro aí de 7 cabeças que apareceu e está causando maior polêmica aí para todo mundo. Então, foi lançado no final do ano passado, né, um chat onde tu entra lá e conversa com uma IA. Ele é um modelo de linguagem natural. O que é linguagem natural? Então, dentro da IA a gente tem esse termo que é onde você, dentro do machine learning, né, que é onde você tem que identificar o que o usuário está falando. Então, isso é bem complexo, falando ou via voz, ou neste caso, digitando, porque tem muita ironia,
tem diversas linguagens. Até para nós, quando a gente conversa sem ter um visual, é complexo de a gente entender se a pessoa está brava, se a pessoa não está, só por WhatsApp, por exemplo. Porque muito de uma conversa é gestual, né? E ele não tem isso. Então, uma área bem complexa da IA é conseguir identificar esse tipo de linguagem. E ele é um algoritmo que gera uma resposta simulando um ser humano te respondendo. Então, você conversa com ele. Ele foi treinado, ao contrário do que muitos usuários acham, ele não é um algoritmo de busca. Então, você digita uma pergunta para ele, ele não vai ir em algum lugar, por exemplo, no Google, buscar e te dar uma resposta. Não. Ele foi treinado até 2021 e ele vai te gerar uma resposta do que ele acha que aquilo lá seja verdade. Então, ele foi treinado com inúmeros dados, você faz uma pergunta para ele e ele vai te gerar uma resposta. É algo bem interessante de se usar, por exemplo, na área de programação que eu trabalho, ele consegue nos auxiliar bastante em dúvidas técnicas que ele tem no banco de dados. Então, ao invés de você buscar no Google, você pode buscar nele. É um algoritmo que está ainda sendo aperfeiçoado, então ele fala coisas ali que às vezes não é verdade, né? Então, a gente tem que também saber filtrar, pedir para ele sites, recomendações, e se você tiver em dúvida, você busca a fonte e avalia isso, né? Mas é algo que foi lançado há poucos meses e está muito interessante. Imagina daqui a 1, 2 anos como vai estar esse tipo de algoritmo. Não sei se tu sabe essa informação, até agora me chamou a atenção, porque esses dias eu fui mexer ali também para aprender um pouco, né? Ver como é que era, e realmente ele colocou, minha base de dados é até 2021, né? Isso eu achei interessante. Então, não sei se tu saberia responder, mas ele é um algoritmo, então, que ele tem um aprendizado, ele não é constante, ele é até 2021, e depois disso ele não, como é que eu posso te perguntar assim, ele não está aprendendo depois desse ano, ou tem que inserir mais dados, como é que... Então, se tu pedir para ele vai te dizer que ele não aprende a partir de 2021. Né, se tu questionar ele, você é um algoritmo que está aprendendo com as respostas que eu estou te dando, que você está me dando, ele vai dizer que não. O treinamento foi até 2021. Acredito que eles não deixam o aprendizado constante para ele, porque os engenheiros da empresa, que nem a gente conversou de ruído e dados que são lixo, acho que eles estão filtrando o aprendizado para ele não se tornar preconceituoso, por exemplo. Né? Porque daí pega pessoas ali que vão utilizar ele de forma errada e ele com uma aprendizagem contínua seria bem perigoso. Twitter, né? Eu vi que aconteceu algo similar no Twitter, que eles estavam desenvolvendo, não sei te dizer qual, mas eu vi que ele acabou dando respostas preconceituosas, enfim. Isso é um problema que pode acontecer, então acho que eles limitaram o aprendizado até 2021, provavelmente eles já têm uma versão beta lá testando dentro da empresa com aprendizados mais recentes e que eles vão ir soltando, mas hoje ele não é um algoritmo que aprende continuamente com as tuas respostas. Né? E assim, tu acredita que a IA possa vir a apresentar riscos, né, para o ser humano, aquela coisa que vai atacar todo mundo, ou vai tirar o emprego de todo mundo, assim, tu que é né, conhece mais esse assunto mais profundamente, assim, qual que é a tua visão? Eu penso que existe dois ramos aí dessa conversa, né? Primeiro que ela pode apresentar um risco à humanidade, sim, mas a gente está bem longe disso, né? Hoje a gente ensina algoritmos para resolver problemas específicos. Ele chama-se de superinteligência na IA, esse termo, né? Que seria quando ele atingir a singularidade, que a IA faria o nosso trabalho melhor do que qualquer um ser humano, seria mais inteligente que todo mundo. Então, sim, isso é um risco, mas ela é uma ferramenta, então a gente tem que saber direcionar o uso dela para os nossos objetivos. Grandes pessoas aí da área de tecnologia, como Elon Musk, o criador do ChatGPT, eles estão criando algum tipo de órgão, estão nessa luta para regulamentar o uso dessas IAs, mas isso é algo para daqui 5, 10, 20 anos. A gente nem sabe se isso vai chegar a acontecer, né? Entra numa questão filosófica, porque, por exemplo, para a IA nos eliminarmos, vamos dizer assim, ela vai ter que entender que a gente é uma ameaça
Então ela vai ter que ter consciência de que ela existe, né? E a gente nem entende direito como que a gente tem consciência de nós mesmos. Nós somos o único animal que tem consciência, que a gente existe, né? Então é algo bem complexo e que tem que ser discutido, mas não com tanto, do meu ponto de vista, a gente não pode se apavorar quanto a isso também, porque os benefícios são muitos, né? Agora, falando de problemas que ela pode ocorrer a curto prazo, isso sim é um fato, né? Por exemplo, já tem IAs aí que criam imagens e algumas criando vídeos e vozes. Hoje a gente consegue identificar que aquilo ali é um fake, mas se a gente chegar num ponto que vai chegar logo, que a gente não consiga identificar, a gente pega uma figura pública e cria um vídeo dessa pessoa fazendo uma besteira, por exemplo, e solta isso, aí começa a dar pano para manga, né? Começa o cara a ter que se explicar como é que ele vai provar que aquilo ali não é verdade. Pessoas que não estão ligadas a tecnologias, por exemplo, que nem meus pais, acreditam em tudo que aparece na internet, né? Então isso é um problema real. A questão dos empregos, eu acho que como toda tecnologia, ela vai ter toda a evolução que a gente teve na história da humanidade, os empregos eles não se extinguem, e sim eles se adaptam, né? Vai ter pessoas, sim, que certos cargos não vão mais existir, ou que a IA vai ajudar essas pessoas a se tornarem mais produtivas, então vai precisar de menos gente nessas áreas, e eu acho que as pessoas têm que entender que é uma ferramenta, e ela por si só não vai trocar emprego de ninguém, mas de repente um programador que sabe utilizar IA vai tirar o emprego de um programador que não sabe utilizar IA para sua rotina. Então essas pessoas têm que, nesse sentido, aprender a utilizar a ferramenta, né? Então, Anderson, até vi, né, nessa questão que tu falou de voz, tudo, né, que até estão passando trotes, tudo com a voz das pessoas, né? E isso é tudo, então, através da IA. Eles conseguem captar a nossa voz através de vídeos, como é que funciona, assim? Tudo que a gente joga na internet está disponível, né? Então a voz é até algo bem interessante se tu pegar o sinal da nossa voz e eu falar duas palavras e colocar isso no osciloscópio para ver o sinal lá da tensão elétrica, tu vai ver que não é igual o sinal, e sim ele tem um padrão parecido. Então a partir de IA a gente consegue detectar o padrão da minha voz e depois ele replica. Por exemplo, quando tu fala com a Alexa ou o que for, a próprio Google mesmo, né, o OK Google ali, é o algoritmo de IA que faz a detecção da tua voz. E aí sim consegue replicar. Isso que nem a gente estava comentando ali, que tu colocou, é um ponto a se observar, porque é bem perigoso, né? A gente não chegar num ponto que a gente não consiga distinguir se aquilo é ou não é um fake, né? Para mim não tem muito problema, porque ninguém me conhece, né? Mas pega uma pessoa pública, pode ser algo bem complexo, né? Não, eu via até pessoas assim, né, nem eram públicas que aí não sei, ladrões, alguma coisa, ligaram pedindo dinheiro, essas coisas que é comum no Brasil, né? E eu vi, acho que umas 2 reportagens dizendo, não era eu, era, né, e a voz era idêntica, a minha mãe, né, ficou com medo. Então, tem o ônus e o bônus, né, da IA. Agora, pensando melhor, é um problema para todo mundo, né? Tipo, ligar para a família com a voz da pessoa é complicado, né? Então, e nem chamada de vídeo, às vezes dá, porque também a IA já está na imagem, então tem tudo isso, né? Porque o brasileiro também, para achar outras utilidades, é mais ligeiro que o resto do mundo, né? Pro mal vai ser usado antes do que pro bem, né? Anderson, teria acho que umas 3 horas aqui para conversar contigo, né? O nosso tempo é curto. Quero deixar então aí contigo, tem mais algo a falar, algo a complementar, falar para os nossos ouvintes e telespectadores também, alguma coisa, e tá contigo a palavra aí. Então, só para finalizar, você que assistiu o podcast ou que está atrás de mais conhecimento, eu acho que tem uma empresa que tem onde aplicar. Então, busca uma empresa, se você quiser aplicar isso no seu negócio, né? Ou você como profissional, busque uma empresa especializada, desenvolva, coloque a IA na sua empresa o quanto antes, né? Porque a gente está hoje começando a se falar sobre isso. Daqui a 2, 3, 5 anos, quem não fizer nada nesse segmento vai ficar para trás, assim como qualquer tecnologia. Então, se você quer aplicar isso no seu negócio, agora é hora de começar. Procure pessoas especializadas que consigam entender a melhor aplicação, o que fazer para o seu negócio
E também busque conhecimento na área, por mais que você não vá ser um programador, um engenheiro específico da área de machine learning, de aprendizado de máquina, é importante você entender aonde aplicar isso na sua vida e principalmente na sua empresa, na sua profissão, né? Quem não aplicar isso logo vai acabar ficando para trás aí, a médio prazo. E no mais, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando. Muito bacana, Emerson. E pessoal da Grasmec, todo mundo. Nós que agradecemos aí a tua participação, o teu tempo, Anderson, né? A gente sabe que é corrido, mas então muito obrigado a você, a Tiptronic também por, né, possibilitar a sua vinda aí no nosso podcast. E então é isso, né? Quero deixar aqui o convite para o pessoal escutar os outros episódios do GZ Podcast e também escutar aqui, esperar aí os próximos que sairão ao decorrer do ano. Muito obrigado, Anderson, e muito obrigado a todos que ouviram o GZ Podcast, podcast da Grasmec. GZ Podcast Grasmec, podcast dinâmico e atual. Inscreva-se em nossas redes sociais.